Ele depois abriu a escola, depois veio o Covid, viemos para Luanda, ele depois voltou. Hoje, ele está no Ambo, o Ambo, Namibe, Uau. tudo escola e igreja. O Uau. Ambo, Namibe e agora tem mais uma outra, mas é mesmo interior. Uau. Yeah. Veio para Luanda e nesse momento vai sair de novo, não sei para onde ele vai. Uau. E então são coisas que a pessoa olha depois para trás e vê que não foi o impulso, né? Foi sempre o Espírito Santo que fez. Então somos sempre guiados nessa direção. Uhum. Algumas pessoas não entendem, né? Outras pessoas compreendem, outras aceitam, mas a nossa direção é sempre essa. Então, nós como entendemos e percebemos, então não ligamos o resto. Uhum. Pronto, as outras perguntas vão vir depois de subirmos, né? Amaro? Amaro? Billy na câmera, tudo bem? Vamos falar que o bigode está mal. Podemos, Amaro? Pode? Shalom, 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 graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós que estão a nos acompanhar e que têm nos acompanhado neste nosso programa que acontece todas as segundas-feiras a partir das 19 horas. E hoje eu estou aqui com um servo de Deus muito abençoado, meu amigo, eu posso dizer que é meu amigo, apóstolo Sim. Mandela Barros. Muito boa noite, apóstolo. Boa noite, Eliseu. Já estava sumido, eu, né? Já estava assumindo. Nós estamos aqui de volta. Seja bem-vindo também você, né? Muito obrigado. Louvado seja o Senhor. A todos sejam muito bem-vindos a essa live, né? Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje é um dia muito especial. Hoje vamos falar sobre o paradoxo da provisão. Um tema excepcional que traz uma questão que é sinônimo de muito debate teológico, social, emocional. Mas a pergunta é, apóstolo Mandelas, se nós temos um Deus que provê, que nós falamos que é um Deus que no céu está cheio de ouro, cidade de ouro, que o chão tudo é bonito, um Deus que é rico, um Deus que é todo poderoso, tem tudo. Mas a questão é, será que existem mais crentes pobres do que ricos? Pois é. Hoje nós precisamos responder isso, mas tem alguém especial que vai responder tudo. Tem alguém especial que vai responder Tem isso? um homem Né? de Deus, um homem que vocês vão amar, e ele vai responder tudo isso. Então dou a honra de apresentar esse convidado, apóstolo. Amém. Antes vamos orar. Né? Pronto, vamos então. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pedimos que a tua bênção esteja sobre esse programa, que o teu Espírito Santo esteja fazendo tanto querer quanto realizar. Amém. E que seja um programa que edifique muitas pessoas nessa nação, em nome de Jesus. Amém. 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 Como já disse no princípio, nós falamos de um Deus provedor, nós falamos de um Deus que está sempre ao nosso lado, que, bom, aquilo que tiver a faltar nas nossas vidas, Ele sempre dará. Mas existe um paradoxo. Parece que há uma camada de pessoas que vivem muito carente, que nós chamamos os cristãos, não é? Os humildes, que nós chamamos, esses irmãos é que vão sempre à igreja. E os que praticamente não vão à igreja têm uma posse diferente com relação àqueles que vão. E nós queremos entender este paradoxo do Deus Altíssimo, poderoso, que a sua cidade é de ouro, e do crente que padece. Queremos entender, por isso nós estamos aqui com o nosso líder, Israel Costa, vamos assim chamar de líder, porque não temos uma categoria exata, mas tudo bem, porque acabamos de conversar há pouco tempo, tivemos aqui um bom bate-papo. Um bom bate-papo, né? Já esclareceu. E nós queremos ouvir desse homem de Deus o que tem a dizer com relação a essa questão. Porque é uma pergunta patente. Muito boa noite, senhor Israel, apóstolo Israel, líder Israel Costa. Mestre Israel. Se assim podemos dizer. Muito boa noite. Na verdade, é mesmo isso, é Israel Costa. Fernandes da Costa, no caso. Casado e bem casado. Ana Costa é a minha esposa, Costa e Costa. E com duas maravilhosas filhas lindíssimas. Amém.
E então estamos aqui para poder responder algumas perguntas dentro de experiências e sabedoria que temos. Entendemos que não sabemos tudo ainda. Também por causa da idade, ainda não chegamos nos 60 ou nos 70, mas dentro daquilo que nós sabemos, queremos contribuir para que, de certa forma, nós que vamos aprender aqui e aqueles que vão nos ouvir, que vão com certeza aprender. Amém. No entanto, apóstolo Israel, nós queremos um ponto de partida que traz a questão, não é? Primeiro queremos entender o que é a provisão, porque acredito que, não é, apóstolo? Sim. Acredito que para debruçarmos todo o assunto, precisamos entender se a provisão está relacionada ao quê, exatamente. Na verdade, eu entendo que a falta é que leva à provisão. A falta? Exato. O que eu entendo é que só existe uma provisão quando vai anteceder ou antecipar uma falta. Ok. Porque se de certa forma eu tenho, não faz sentido haver uma provisão. Por exemplo, tenho uma filha e que de certa forma ela daqui a um ano vai ir para a escola. Eu, como pai, vou me preparar para quando essa filha ir para a escola, eu tenha tudo encarregado para ela não sentir essa falta. Certo. Ok? Logo, essa provisão não vem de nós, vem de Deus. Não sei se me fiz entender. Compreendido. Pronto. Essa provisão não vem de nós, vem de Deus. É o suprimento da falta que nós vamos ter lá frente. E que nem vamos sentir isso. Pronto, Shinrel, desta fala, ela traz um sentido que Deus condicionou o ser humano a uma falta proposital. Não. Não? Não. Faz favor. Não. A falta vai existir sempre. Não é? O bom é que nós temos essa provisão. A falta, de certa forma, vai existir sempre. Né? O bom é que nós temos essa provisão. Porque é aquilo que eu disse. A provisão é a antecipação de uma falta. Só que a pessoa que vai receber, que vai ser suprida essa necessidade, nem sempre sente que haveria de existir essa falta. Essa falta. Nós estamos a falar aqui de um Deus que supre as nossas necessidades. Não obstante, não significa que nós não vamos fazer absolutamente nada. Nós temos coisas a fazer para que essa provisão seja manifesta. Ok? Sim. Por exemplo, um exemplo palpável e verídico, não estávamos todos condenados. Certo? Houve uma provisão. Qual é a provisão que houve? Vamos enviar Jesus Cristo. Amém. Para que, de certa forma, nós não fôssemos à falência. Amém. Para que nós não fôssemos condenados, para que nós não fôssemos ao inferno, ao Hades. O próprio Deus consertou e disse, não, tem Jesus para resolver essa situação. Foi uma provisão de algo que ia anteceder a vida de cada um de nós, para que, de certa forma, nós sejamos supridos nesta situação. Amém. Então, quando nós falamos de provisão, nós falamos simplesmente de uma preparação divina para aquilo que pode vir a faltar nesse caso. Exatamente. E quando é que nós podemos associar uma provisão, ou qual é a palavra que nós podemos usar de maneira correta, de um Deus que, na realidade, ele supre aquilo que os seus filhos precisam, e um Deus que dá aquilo que os seus filhos precisam. Também eu vou associar provisão quando um Deus quer prosperar alguém? Prontos. Filipenses 1:3 nos diz que ele já supriu todas as nossas necessidades. Amém. Na verdade, supriu todas as nossas necessidades, digo eu, diferente. O versículo diz que nós já fomos abençoados nos lugares celestiais por ele. Quer dizer que esse texto diz que no passado nós já fomos abençoados.
Não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já aconteceu. O que eu subentendo é que nós temos que pegar isso e ter certeza que, de certa forma, nós já temos isso suprido. A única coisa que nós devemos fazer é materializar isso. E uma das fórmulas que eu, de certa forma, tenho e rebato sempre é ter a consciência que o Espírito Santo está conosco. Amém. Porque ele é que nos instrui como é que nós devemos chegar para chegar no local. Por exemplo, eu estava em minha casa, para chegar aqui eu usei o GPS, porque eu não sei onde é. E então mandaram uma localização, eu coloquei a localização no meu telefone e segui a localização. Se eu seguisse caminhos que, de certa forma, não condiz com esse local, eu haveria de aparecer, se calhar, num outro local. Então, eu entendo que existem diretrizes e explicações para que, de certa forma, todas as suas necessidades sejam supridas ou manifestes, não é, ao suprimento que ele já preparou. Ok. E nesse, por exemplo, por que eu quero tocar nisso? Quando a gente começa a falar de provisão, nós geralmente pensamos que provisão é Deus nos... E colocaste muito bem, é Deus nos dando algo e reservando algo para nós, para o nosso crescimento, e não para preparação de algo que possa vir a acontecer. E trouxeste isso num aspecto muito diferente, muito abençoado. E como é... E justamente nisso, qual é esse, como eu disse, o comparativo de para Deus me prover, para Deus me dar algo em função daquilo que eu vou receber, e como é que funciona o Deus que vai me prosperar e vai me fazer crescer na terra, em comparativo com essa provisão? Pronto, aí já estamos entrando num tema um bocadinho mais específico. Yeah. E eu vou aqui dizer algo que eu digo muito no off, em algumas pessoas, e às vezes pode criar um bocadinho de controvérsia. Nem todo mundo nasceu para ser rico. Ótimo, muito bom. Entendam isso. Nem todo mundo nasceu para ser rico. Não, nem todo mundo nasceu para ser rico. Todos nós nascemos para prosperar. Amém. Ok? Há diferença nisso. Por exemplo, todos somos pastores? Não. Não. Todos somos mestres? Não. Pronto. A riqueza é um dom. Amém. Se nós entendemos e lemos Romanos 12, fala da renovação da mente. Um bocadinho mais embaixo, fala de um ministério de contribuir. E nem todos nós estamos ligados a esse ministério. O que eu entendo é que toda pessoa que tem uma riqueza, dom de riqueza, sendo ela manifeste ou não, foi chamado para esse dom. Por isso é que, e vamos colocar isso num aspecto das pessoas que desenvolvem isso, por isso é que alguns fazem muito esforço e a prosperidade que, de certa forma, eles pensam que vão atingir, ou a riqueza que vão atingir, não atingem, porque não foram chamados para isso. Uau. E outros, com um esforço mínimo, simples, atingem uma riqueza abismal em tempo recorde. Então, o que eu entendo é que os que foram chamados para riqueza e têm esse dom, essa habilidade dada pelo próprio Deus, há uma necessidade vital de nós não fazermos essa confusão nem essa comparação. Riqueza é uma coisa, ser rico é uma coisa, e estamos a falar aqui de coisas divinas. Sim. Okay? Ser rico é uma coisa e ser próspero é outra. O que eu entendo sobre ser próspero? Ser próspero é não ter nada em falta. Amém. Amém. Quantos carros eu preciso? Eu não preciso de 2 carros, eu preciso de um carro. Não obstante, posso ter 7, posso ter 8, mas eu só preciso de um. Porque só ando com um. Certo? Sim. Pronto. E se esse um estragar, eu tenho suficiência que ele, o próprio Deus, e aí voltamos na provisão, vai prover que eu tenho um outro. Agora o rico não. O que foi chamado para a riqueza foi chamado para contribuir, foi chamado para distribuir. Muito bom. Ok?
Este vai ter 7, vai ter 10, vai ter 20. Para quando encontrar aquele irmão, que o carro dele avariou ou que não tenha, o Espírito Santo vai lhe dizer, olha, pega na chave e dá. E ele vai dar. Porque ele foi chamado para isso. Porque a fórmula dele fazer riqueza e dele fazer prosperidade, dele estar envolvido na riqueza, não é natural, é mesmo sobrenatural. Sobrenatural. Senhor Israel, vamos nos acentuar aqui na questão do tema. Vamos olhar para uma sociedade carente. Ok. E essa sociedade, vamos dizer, a sociedade cristã. Sim. Carente, maioritariamente. Vamos fazer esse tipo de comparação. Vamos falar de uma forma mais palpável daqueles irmãos que estão lá nos ouvir e estão carentes. E sabem que Deus é provedor. Ok. Mas eles estão carentes. Eles não têm por onde tirar. Não têm por onde tirar. Eles têm a consciência que Deus é provedor. Onde é que enquadraria esta explicação? Prontos. O que é que eu entendo na verdade? Onde é que nós enquadraríamos? Pode repetir a pergunta, por favor? Desculpa por isso. Estamos diante de uma sociedade carente. Sim. Essa sociedade cristã. Sabe que Deus é provedor. Sim. No entanto, da abordagem do Senhor Israel, que Deus já nos deu esta mesma provisão e já está tudo estabelecido, sim, mas encontramos uma sociedade que precisa financeiramente de uma ajuda. Exato. Como é que enquadraria a abordagem do Senhor Israel para esta situação? Na verdade, eu daria exemplos palpáveis. Faz favor. Primeiro, ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo. E o que eu digo isso... como é que eu posso explicar-te em miúdos? O ser guiado pelo Espírito Santo, que é o exemplo que eu dei do GPS, é exatamente fazer com que esse indivíduo, cristão, crente, e que tem o seu chamado, e que desenvolve a sua função no ministério, é que vai fazer com que ele ouça a voz do Espírito Santo para fazer exatamente o que deve fazer. Para que essa prosperidade que já está dentro dele se manifeste. Agora, senhor, de onde provém tanta falta, principalmente na área financeira, dos cristãos, vamos assim dizer? É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. É só isso. Não é outra coisa. Mas há irmãos que leem a Bíblia de ponta a ponta. Não é uma questão, não é uma questão de leitura. É uma questão de entendimento. De entendimento. Sim. Senhor, abre Por a exemplo, visão. Exemplo, eu tenho uma frase que eu digo assim: as instruções que você segue determinam o futuro que você cria. O futuro. Tá vendo? As instruções que você segue vai determinar exatamente o futuro que você cria. Alguns dizem que você tem o que você merece. Porque toda instrução que você vai seguir vai te levar para um local. A pergunta é de quem é que você está recebendo instrução. Ok. O melhor ensinador para nós é o Espírito Santo. Espírito Santo. Porque ele nos ama de uma forma incondicional. Ele nos ama mais do que o amor, e vamos colocar aqui, mais do que o amor materno. Logo, as instruções que você recebe dele são instruções de amor, instruções de carinho, instruções de prosperidade, instruções de bênção. Eu me lembrei agora, vou pegar no povo de Israel. Deus disse, olha, vão, saem daqui. Liderado por Moisés. E eles foram para um deserto. E nós entendemos que deserto, eu já fui em deserto é extremamente quente de dia. E à noite é extremamente frio. E muitas das vezes foi aquele deserto com muito vento, criam as dunas e de certa forma pode até ser coberto com areias e tudo mais. Mas nenhum deles, até ao momento que eles estavam ali a obedecer, nenhum deles passou necessidade. Porque eu entendo que o nosso Deus supre mesmo todas as nossas necessidades,
nos chamou para a prosperidade, e vou tirar aqui aqueles que têm o dom ou habilidade de riqueza, Sim. nos tirou para a prosperidade, então não admite-se, e não admite-se mesmo, um crente ter falta de pão. Uhum. Alguma coisa que se passa. E não é uma coisa que se passa com a palavra, porque a palavra está exposta. Está exposta. É uma coisa que se passa contigo. Ou falta de interpretação, ou falta de entendimento, ou falta de conhecimento, ou teimosia. Quando o senhor Israel fala de falta de entendimento, vamos buscar uma forma de compreender. Existem pastores que pregam e ensinam o povo de Deus. Sim. Essa é a missão dele. Instruir os santos para que cheguem na plenitude. Prontos. Crentes situados numa determinada igreja, que maioritariamente têm dificuldade de prosperar. A falta do conhecimento provém do povo, mas quem emite o conhecimento é o pastor, por exemplo. Percebo, entendo, e às vezes fico um pouco receoso de falar sobre esses assuntos, porque também não quero aqui apontar pastores daqui ou pastores dali. O que eu digo sempre e instruo sempre é que o teu professor deve ser o Espírito Santo. E existe um caminho simples para poder conversar com ele, para poder ouvir a voz dele, que é lendo a Bíblia, orando. A oração é uma ferramenta para que você vai desenvolver o ouvir do Espírito Santo. Tá vendo? Vamos notar que o próprio Jesus, quando orava, e a Bíblia nos refere em alguns cenários, que coisas extraordinárias aconteciam no momento que ele estava a orar. E não é coisa extraordinária com os outros, que estão de fora. Não, com ele mesmo. Ficava brilhante. Anjos apareciam. Então, se há alguma dificuldade, a pessoa que pode instruir-te é o Espírito Santo. Porque ele é que conhece o teu chamado. Sim. Ele é que sabe se tu vais precisar de pão amanhã ou não. Já aconteceu situações de eu estar em casa no momento da minha mocidade e eu evangelizava bastante. E tinha necessidade de ir evangelizar. E estava a chover. E eu dizia ao Espírito Santo, eu quero ir evangelizar. Só que está a chover. Mas assim que eu pisar o pé na rua, a chuva vai ter que parar. E quando eu pisava o pé na rua, é que a chuva mesmo parava. Já aconteceu situações, por exemplo, e se eu buscando um pouco daquilo da vida pessoal, né, eu já adulto, casado, de não ter nada em casa, chegar em casa e não ter nada, literalmente nada. Já passou por essa situação? Já, então não, já. Por isso é que eu estou a dizer que é o Espírito Santo que resolve tudo. De eu chegar em casa e não ter nada, e levantar os braços, e orar e dizer, Senhor, eu nunca vi nenhum justo a mendigar o pão. Então, em nome de Jesus, me traz pão. E quando eu disse amém, a vizinha, do outro lado, veio, bateu a porta e perguntou sobre a minha esposa. Eu abri e ela perguntou, Israel, Ana, não está? Eu disse, está aqui. Porque a casa era pequena, mais pequena que o vosso estúdio. E abri a porta e ela disse, não, Ana, está aqui. Ana, eu estou à tua procura desde ontem para 10 mil kwanzas. Nós estamos a falar na altura que o dólar era 10 mil. 100 dólares era 10 mil. Nós demos festa. Não sei se está a perceber. Deus, compreendo, sim. Já aconteceu situações na mesma época, que eu até chamo época da Dibinza. Época da Dibinza. Das ainda casado. Casado. De eu decidir fazer táxi depois do serviço com o carro do serviço. Meu Deus. Fazíamos ali uma trajetória Luanda Sul, Vila de Viana. E a esposa era cobradora. Meu Deus. Yeah. E o motorista e um passageiro na primeira viagem esquecia as compras dele todas. Ei, meu Deus. Sim, eu até, pronto, segui o motorista, segui voltamos para poder seguir, porque vimos que as compras estavam ali, já não vimos o camarada. E quando abrimos o saco, tinha picanha, meu Deus. Não, comemos. Eu disse assim, isso é um anjo que veio aqui, comemos.
Meu Deus. Um mês depois, nós na mesma via, o senhor volta e comenta e diz: "Pá, eu não sei se esse táxi, uma vez esqueci aqui as minhas compras, minha esposa até brigou um pouco comigo." Eu disse: "Não, é mesmo esse táxi." E tínhamos dinheiro, fomos no multicaixa. Perguntei ao senhor quanto é que era, acho que era 27 mil kwanzas na altura, as compras dele. Tiramos os 27 mil kwanzas e devolvemos ao senhor. Então, eu olho situações como provisão de Deus. Ok. Nesta situação que o senhor acabou de mencionar, não sentiu-se meio culpado pelo senhor ter deixado lá a sacola? Não. Nem um bocado. Nem receoso? Não, nem receoso. Porque eu fui atrás do senhor para poder ver se ele ainda estava. Sim. Ele não estava. Então eu não me senti receoso. Vamos embora, vamos avançar. Vamos, e avançamos bem. Comemos bem. E me sinto mais feliz ainda quando o senhor volta. Okay. Porque já me encontro numa situação mais estável financeiramente. Porque na altura estávamos a juntar o dinheiro que é para mudar de casa. E precisávamos mudar de casa naquela altura e ir para Samba. E, na verdade, consegui devolver o dinheiro ao senhor. E já nem fiz táxi naquele dia. Numa paz, né? Sim, sem estresse. Então, o que eu entendo? Algumas vezes Deus vai trazer anjos mesmo. Vai. Amém. Vai vir um anjo e vai resolver o teu assunto. Amém. Mas a maioria das vezes são pessoas. Por isso é que ele diz que você tem que ter paz com todos. Se possível, tenha paz com todos. Sim. Porque são esses todos que o Senhor vai tocar no coração, com o Espírito Santo, que vai dizer: olha, fulano, ajuda o fulano. Senhor Israel, um instante. A tua câmera é esta, faz favor. Ok. Esta mensagem ele deixou o meu corpo muito arrepiado. Acredito que essa é uma mensagem de Deus. E nós estamos a falar para um povo de Deus. Exato. Que vive numa carência, que vive numa situação de muita escassez. Sim. E nós queremos que essa mensagem seja transmitida para este povo de Deus. Faz favor, Senhor Israel. O que eu entendo, na verdade, que é o que eu já estava aqui a dizer. Que Deus existe alguma... em determinadas situações, ele vai enviar anjos. E vai mesmo. Isso é inevitável. Ele vai enviar anjos. Mas existem situações que ele vai enviar pessoas. Daí é que Jesus nos alerta a ter paz, se possível. Tenha paz com todos. Porque são esses todos que quando, de certa forma, ele enviar, no caso, esses todos não vão resistir em poder semear na tua vida. Ok. Porque se você tiver alguma controvérsia, por exemplo, comigo, ou com uma outra pessoa, sei lá, e Deus dizer nesta pessoa: olha, vai e ajuda o fulano. Se eu tiver alguma situação contigo, eu não vou te ajudar. Ajuda. Não, mas o Espírito Santo, não, o Espírito Santo é que disse. Por isso é que há uma necessidade vital de ter paz com todos. Para evitar que as nossas bênçãos sejam travadas, ou os nossos suprimentos. Porque é impossível ele deixar um justo, um santo, um filho dele a mendigar o pão. Se nós, como pais, não deixamos nossos filhos a falta de pão, que somos maus, conforme Jesus disse, quanto mais ele? Não tem como. Não tem como. Senhor Israel, estamos a falar da provisão de Deus por intermédio de anjos, de pessoas, não é? Sim. E para isso é necessário ter fé. Eu gostaria de saber do Senhor Israel o que é que pensa disso? Fé relacionadamente à manipulação ou simplesmente fé? Porque por vezes nós, quando queremos alguma coisa, procuramos manipular Deus. E fizemos as coisas da nossa maneira. Sim, mas o manipular Deus... Eu não sei se isso algum crente tem a capacidade de fazer isso, porque isso é extremamente grave. Porque Deus sabe tudo. Deus sabe tudo, certo. E quando entendemos que Deus sabe tudo, entendemos que Ele sabe até o futuro. Então é uma falha na fala,
Né? Poderia ser manipular a nossa própria mente para adquirir alguma Eu coisa em acredito prol de que Deus. sim, que é você próprio dentro do conhecimento que tem, manipular-se a si mesmo, Ok. Assim está correto. né? Uhum. É aldrabar-se a si mesmo, iludir-se a si mesmo. Do que manipular, você não consegue manipular Deus. Ele sabe todas Ele as sabe coisas. todas as coisas. Ele sabe o que você fez, o que você vai fazer e o que você vai fazer daqui a 1000 anos, Ok. por exemplo. Eu entendo que Deus sabe isso. Então, queremos criar uma relação entre manipular a nós mesmos para poder obter alguma coisa e a fé genuína. Ok, eu vou falar da fé genuína, Uhum. porque eu acredito que é melhor falar do verdadeiro do que Do que o falso. falso, certo. Correto. Vamos lá então, senhor O Israel. que é, na verdade, a fé genuína? A fé genuína é uma fé verdadeira, é uma fé que você entende sobre o que Deus quer de ti. Uhum. E você anda dentro desse propósito. Ok. Primeiro, a Bíblia nos revela que não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos Que nos escolheu. escolheu, sim. Logo, existe uma medida de fé que Ele coloca em nós, entre meio do Espírito Santo, para nós acreditarmos nele, que é a fé da salvação. Uhum. Pronto. Depois disso, você tem que desenvolver essa fé. Como é que você desenvolve essa fé? Pelo conhecimento, pelo aquilo que você vai ouvindo, e você vai adquirindo conhecimento e você vai tendo fé. Não é? Sim. O desenvolvimento dessa fé é que faz com que você seja liberto de determinadas inverdades para começar a caminhar em determinadas verdades, que é algumas verdades que nós estamos a falar aqui. Sim. Por exemplo, daí é que você vê que ainda existe muito crente doente. Por exemplo, Mas doente em que sentido, senhor Israel? Faz favor. físico, vamos falar do físico, doente, Sim. não é? E que, de certa forma, acredita nos céus, que Jesus veio, me salvou, mas existem coisas que eu aqui na terra vou mesmo ter que padecer. Padecer, sim. Como a pobreza, por exemplo. Certo. Não é? Existem determinados crentes que acreditam que pobreza é uma forma de mostrar que eu sou humilde. Exato. Este ponto é muito importante. Não é? Sim. E que isso não é verdade. E há uma camada de pessoas que acredita que a pobreza é uma punição de Deus. O que é que tem a dizer relacionadamente a isso, senhor Está Israel? tudo errado. Uhum. Está tudo errado. E está tudo errado por quê? Porque Deus não usa, mas não usa mesmo. Deus não usa ferramentas do diabo para fazer o seu trabalho. Ok. Tá vendo? Uhum. Por exemplo, um pedreiro não usa ferramentas de alguém que trabalha, por exemplo, numa área offshore. Certo. Né? São áreas distintas, áreas diferentes, com ferramentas de instruções e trabalhos totalmente diferentes, com objetivos diferentes. Então, ela não vai usar ferramentas que vão prejudicar ou vão passar uma informação errada. Como alguns ditados que nós temos aí, que acabaste de falar, que não, eu estou assim porque é uma punição. Sim. Ok? Toda punição, e repito, toda a punição que nós tínhamos que sofrer e passar, Jesus Cristo levou na cruz. Amém. Não existe nenhuma Amém. punição que nos cabe. Toda ela Jesus Cristo levou na cruz. Amém. Existem pessoas que entendem e dizem que Deus me deu essa doença para mim me converter. Não. Senhor Israel, há uma questão que eu falo em nome de uma população que, conforme o Senhor Israel disse, não é? Vive com uma falta de entendimento relativamente à riqueza. Ok. Né? Eu falo em nome deste povo. Que a má interpretação de que quando Jesus veio aqui na terra, ele preferiu viver pobre.
do que muitos até usam a questão. Jesus nasceu numa manjedoura, não é? Nasceu num curral de porcos, para mostrar que ele veio mesmo para os pobres. Então relacionam Jesus com os pobres, ou Jesus pobres. Né? Ele não preferiu a riqueza do mundo quando veio aqui na Terra. Mas viveu, ele não tinha casa para morar. Né? Então muitos relacionam Jesus, pobreza, humildade, pobreza. O que tem a dizer relacionadamente a isso, em real? Primeiro é falta de leitura. Né? Falta de leitura e de entendimento, que é o que eu disse logo no princípio. Falta de conhecimento, falta de leitura e de entendimento com relação a esse tema Jesus, a pessoa de Jesus. O que eu entendo? Jesus nasceu numa manjedoura porque as hospedarias, os hotéis estavam cheios. Porque era uma fase de registro. E a Bíblia fala sobre isso. Não foi uma profecia que... Independentemente de ser uma profecia, independentemente de lá atrás David ter escrito, ok? Mas no momento, o que realmente aconteceu, que levou ele a ir para uma manjedoura, como eu digo sempre, aquilo que os olhos viram, que levou ele a ir para uma manjedoura, ou para um curral, no caso, foi porque não havia lugar, nas hospedarias. Nós queremos espiritualizar, né? Porque Deus é quem preferiu mesmo assim, para mostrar que nós somos pobres. Porque se houvesse lugar nas hospedarias, ele ia para as hospedarias. Será que deveria? Só que como era uma profecia, Sim. então aí ele teve que ir lá. E as hospedarias ficaram cheias. Porque Deus sabia que o tempo que Jesus haveria de nascer era o tempo de haver as inscrições e tudo mais. E que aquele lugar ia ficar mesmo cheio. E ficou. Prontos. Nós entendemos que Jesus tinha única e uma missão de salvar o mundo. Sim. Quando as pessoas dizem que Jesus não tinha casa, então pai e mãe, a casa onde eles viviam, era a casa de quem? E há versículos, não me vem agora à memória, que falam que ele tinha assim em casa. As pessoas associam o versículo que o pássaro tem sítio para onde dormir e tudo mais, mas o filho do homem não tem sítio para onde se repousar a cabeça. Não, Jesus não estava a dizer sobre casa física. Ok? Entendamos isso. Por outro lado, nós temos que entender uma outra coisa. A túnica de Jesus não foi rasgada por quê? Por que sim, real? Porque era cara. É o que está escrito na Bíblia. Por isso é que eles tiraram sorte. Eu não estou aqui a dizer que você crente tem que comprar coisas caras. O que eu estou a dizer é que a túnica que Jesus usou, eles consideravam como uma túnica cara. Ok? Então, era cara. A outra pergunta que eu tenho a fazer para essa camada de jovens que continuam, insistem em afirmar isso, em vez de aproveitar aquilo que Deus tem para eles, é o seguinte. Jesus tinha tesoureiro. Você só tem tesoureiro, entendam, quando você tem finanças suficientes e que já não consegue fazer a gestão dessas finanças. Exato. Isso quer dizer que o ministério de Jesus tinha finanças suficientes. Em algumas horas, havia necessidade de haver milagre. Havia. Como quando eles estavam a entrar para a cidade e tinham que pagar imposto. Houve uma necessidade de haver um milagre de tirar o peixe, né, a moeda da boca do peixe, para poder se pagar imposto. Houve outras necessidades da multiplicação do pão e dos peixes, que houve necessidade. Mas nós temos que entender que durante 3 anos, que foi o estabelecimento do ministério de Jesus, que o povo não lhe seguiu só aquelas vezes que houve multiplicação do pão e peixe. As outras vezes como é que comeram? Como é que comeram? E gestão? Veio de uma gestão. Exato. Por parte de Jesus. Havia pessoas, que é algo que eu rebato muito também. Existe um ministério de mantenedores, que eu aí chamo essas pessoas no chamado de riqueza, que são as pessoas que mantêm ministérios. Né?
E temos que Angola tem que despertar com relação a isso. Os pastores, principalmente, também devem despertar com relação a isso. Jesus não era pobre. A Bíblia diz que ele se fez pobre. Não que ele era pobre. Há uma diferença. Ele se fez pobre para que nós fôssemos e experimentássemos a riqueza. Então há uma diferença de se fazer e ser. Jesus não tinha problema de comida. Não lhe faltava água, não lhe faltava pão. A Bíblia não mostra isso. Amém. Então, se nós somos discípulos de Jesus, devemos entender que não existe escassez sendo filho de Deus e vivendo as verdades em Cristo. Está dito. Amado irmão, você que está aí, está nos acompanhar, não é? Eu acredito que esta mensagem está a servir muito para a sua vida e não esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal no YouTube e mencionar as pessoas para poderem participar e entender que realmente está a ser dito aqui. E este é um tema bastante importante porque aquilo que já falamos, o Sr. Israel concorda, que existe uma camada de pessoas e líderes que têm propagando mensagens que vão, na verdade, dificultar o entendimento do povo. E o povo de Deus estuda pouco a palavra de Deus e tem pouca orientação com o Espírito Santo, conforme o Sr. Israel disse. Não é? E este homem de Deus está aqui e foi convidado para esta missão, não é? De despertar o povo de Deus. Queremos despertar o povo de Deus. Queremos trazer uma mensagem que é verdadeira. Então, não deixa de nos seguir, não é? E vamos prosseguir. Sr. Israel, temos uma questão aqui. Quanto da nossa pobreza é espiritual e quanto é comportamental? Ok. Quando é que é espiritual e é comportamental? Pobreza, na verdade, eu digo sempre que pobreza é na mente. A pobreza é na mente. Sim. Okay. Essa é uma frase que é na mente, que é o facto de você não ser uma pessoa pobre, não é? Então existe pormenores na tua vida que te tornam pobre. Ok. Mas eu acredito que isso tem muito a ver com cada uma das pessoas. Sim. Quer dizer que o que é que você entende sobre riqueza, o que é que você entende sobre o que é ter uma vida próspera, aí sim é que define se a tua pobreza é mental ou é espiritual. Espiritual nós vamos entender na parte do conhecimento que você tem sobre o que é espiritualidade. Sim. Ok? Sim. E como eu já repeti, Efésios 3:1 ou 1:3 nos fala sobre que ele já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Então significa que eu já sou abençoado. Uma pessoa abençoada, a definição de uma pessoa abençoada é ter tudo o que ele fizer dar certo. Dá certo. Né? É uma pessoa bem-sucedida, como diz a própria palavra. Sim. É uma pessoa bem-sucedida. É uma pessoa que não tem, de certa forma, escassez, não tem problemas de escassez. Agora, com relação a comportamental, são aquelas pessoas que têm todo o conhecimento do assunto, Sim. têm toda a informação sobre o assunto, só não colocam em prática. Não colocam em prática. E vivem em falta. São aqueles crentes pedintes. Que, de certa forma, a vida é só pedir, esquecem-se que nós fomos chamados para dar. Exato. Nós fomos chamados para dar. Para dar. E a única pessoa que eu digo que tu podes pedir é o próprio Deus. A única pessoa que tem que pedir é o Yeah. próprio Deus. Para poder experimentar a manifestação. Ok. Porque quando tu vives uma vida de prosperidade no teu interior, e você deseja que essa prosperidade se manifeste no teu exterior, é no teu lugar secreto
que você vai manifestar todas as suas cidades, todos os teus desejos. E no exterior, quando tu saís do teu lugar secreto, ele já supriu as necessidades, já indicou quem vai suprir, quem não vai suprir, já abriu todos os caminhos que você precisa que esses caminhos sejam abertos. Amém. Então, a falta de manifestação disso, a falta de entender que isso é desse jeito, você vira um crente pedinte. Mas aí, Sr. Israel, há uma questão que eu acredito que pode entrar em conflito, né, com esta informação. Diz assim, quem lucra com a ideia de que quanto mais a pessoa dá, mais Deus também dá. Por vezes nós damos e acabamos, né, ter em falta do que receber mais do que nós esperávamos. A pergunta é quem deu essa informação. Quem deu essa informação? As instruções que você segue determinam o futuro que você cria. Ok, amém. A única Compreendi. informação que eu tenho sobre isso que eu acabei de afirmar Sim. e essa afirmação que deixa que quanto mais a pessoa dá, mais a pessoa recebe. Eu posso reforçar a minha abordagem em 2 Coríntios 9, de 6 adiante. E ele diz assim, aquele que semeia pouco, lembrem-se. E quando ele fala lembrem-se, significa que já falou algo lá atrás. Sim. Mas ele reforça dizendo, olha, lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também vai colher. E cada um deve contribuir conforme determinou em seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Não sei se me fiz entender. Sim. Mas eu vou desmiuçar essa parte só. Faz Depois favor. vamos desmiuçar a outra parte. Faz favor. Essa passagem bíblica, quando fala coração, fala o nosso espírito. Ok? Lá no original. Sim. Fala o nosso espírito. Que cada um deve contribuir segundo aquilo que Deus colocou no nosso espírito. Ok. Então eu já não semeio por semear. Eu já não dou por dar. Eu dou porque ele me disse que eu tenho que dar. Que dá. Como é que você sabe que semeou muito ou que semeou pouco? De que jeito é que você sabe que semeou muito ou que semeou pouco? Como? Porque se você me dizer, não, olha, não, eu semeei muito porque dei muito dinheiro, por exemplo, vamos falar de dinheiro, porque dei muito dinheiro no gasoflácio, em alguém. Sim. Jesus me reporta lá atrás que também deram muito, numa altura que ele estava na sinagoga. E ele disse, não, olha, quem deu muito, quem deu mais é aquela viúva. Exato. E a viúva tinha dado 2 moedas, se não estou em erro. E tinha pessoas lá que tinham dado muito mais do que 2 moedas. Exato. Então, eu entendo, com essa revelação de Paulo, eu entendo que o dar muito ou o dar pouco só se categoriza se você deu muito, quando você deu de acordo com aquilo que Deus instruiu-te para você dar. Mas existe uma sociedade que mede, vamos dizer assim. Isso não tem nada a ver comigo. Ok. Não, isso não tem nada a ver comigo. Porque assim, sem real, Porque o relacionamento que eu tenho com Deus, sim. e isso é uma instrução que eu estou aqui a passar, né? O relacionamento que eu tenho com Deus é meu. É lógico que eu estou numa igreja, estou numa congregação, estou a congregar, mas essa parte do relacionamento, de chamado, é meu chamado, é meu relacionamento. As pessoas têm que ver os frutos, lógico. Exato. Então, eu quando vou dar, e o próprio Jesus também nos instrui que você quando está a dar, nem a tua mão direita ou esquerda deve saber. Deve saber. Se a minha mão direita ou esquerda deve saber, quanto mais o meu irmão. O meu irmão, exato. O problema é que ao dar, você quer se exibir. E se exibindo, Jesus aborda dizendo que você já recebeu o teu galardão, que é os aplausos, às vezes. Sim. Ou talvez aquilo que é a vergonha, porque apareceu alguém que deu mais, e você fica ali na confusão. E essa confusão que eu estou a tentar a passar para o Sr. Israel para poder nos explicar. Existe uma sociedade que mede. Diz se você deu pouco ou se você deu, conforme aconteceu neste cenário de Jesus. Sim. Né? Eles disseram, quem deu mais
é a pessoa que colocou 2 uma moeda. Ok. Então, existe uma sociedade que mede. E nós também, no nosso interior, por vezes, nós conseguimos medir. Dei pouco, dei mais. E o Sr. Israel fez uma questão há pouco tempo. Quem define se dei mais ou menos? Quem define? Vou repetir. Exatamente. Eu vou repetir o que eu disse. Uhum. Quem define que deu mais, ou deste muito ou deste pouco, é você mesmo. E quando eu digo é você mesmo, eu estou a tentar dizer que o Espírito Santo passa-te uma instrução no teu espírito. Ok. Ele diz-te exatamente quanto é que você tem que dar, ou o que você tem que dar. Eu vou pegar aqui alguns exemplos. Houve uma vez eu estava numa igreja, não vou citar o nome, e eu tinha do lado alguém, amigo meu, já mais velho, e estávamos no momento de oração para as ofertas. Ou no momento de gasoflácio, no momento da adoração. E ele estava de lado a orar, a dizer, isso eu sei porque ele depois falou-me, a dizer, eu preciso, Senhor, eu não tenho nada para ofertar. E hoje eu quero te ofertar alguma coisa. E eu de lado dele, não ouvi essa oração. E o Espírito Santo me disse, já todo o dinheiro que está no teu bolso, tira e lhe dá. Só que o dinheiro que estava no meu bolso era o dinheiro para comprar o pão, porque na altura eu e a esposa tínhamos uma cantina. Era o dinheiro para comprar o pão. Cantina não, mas vendíamos hambúrgueres, e cachorro e bifanas. Sim. Era o dinheiro para comprar o pão, para as bifanas. E eu ainda disse, Senhor, então eu vou lidar com minhas bifanas, vai ficar como? Sim, porque eu sou assim. Ele disse, dá. Disse, tá bom, Senhor. Sabe, nessas coisas eu não falho, nem deixo de obedecer, sou rápido nisso. Amém. E então pus a mão no bolso, peguei na mão dele e pus todo o dinheiro que eu tinha. Eu já não me lembro quanto é que era. Mas era para comprar o pão para a semana toda. Dei-lhe e pronto. Ele deu. Depois do culto, nós trabalhávamos juntos nessa igreja. Ele explicou essa situação. Disse, olha, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu disse amém, você pôs o dinheiro. Oh. Sim. Quando eu chego no serviço, eu na altura estava a receber $800 de salário. Quando eu chego no serviço, o meu salário foi aumentado para $2.500. Meu Deus. Dia seguinte, aquilo foi no domingo. Foi de repente. Segunda-feira, aconteceu. Ok? E tem muitos testemunhos financeiros. Já aconteceu situações de eu ir ministrar no ministério. E eu ministrei. O mover já foi logo desde o princípio. Aquilo foi um mover inexplicável, que eu até hoje não consigo explicar. Ninguém resistiu. Naquela igreja tem o hábito de resistir. Ninguém resistiu. Ninguém. Foi um mover mesmo tremendo. Eu só ministrei aí uns 5, 6, 7 minutos ou 10 minutos. Falei só 2 palavras que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração para poder falar. O pastor presidente depois veio daquele ministério, deu continuidade, porque eu dei-lhe o mico, porque fui orientado assim pelo Espírito Santo. E quando eu fui sentar, todo o dinheiro que está no bolso vai lá e dá no pastor. Meu Deus. Eu fui lá, tirei todo o dinheiro, entreguei, volto a sentar, a chave do carro. Não é possível. Sério. Não é possível. É verdade. Não é possível. Sério. Como é que o Sr. Israel tem toda essa sensibilidade? Não, você começa lá atrás. Ok. É aquilo que eu falei no princípio. Exato. A oração faz-te isso. Para aqueles que já são batizados no Espírito Santo, não é necessário tirar um lugar específico, isso também é muito bom, mas durante o dia você está aí trabalhar, está a orar em línguas, estás a chegar no serviço, naquele momento que se calhar estás no teu computador a trabalhar, estás a orar em línguas. Quer dizer, é preciso ter essa intimidade. Olha, também devemos entender que existe um dom. Sim. Já passou-me essa instrução, vou dizer, não tivemos ainda a oportunidade de estar juntos, que é para termos aquela conversa, né? Mas passou-me essa instrução no princípio, eu achei meio que só uma coisa. Yeah. E eu fui praticando, e muita coisa abençoada aconteceu na minha vida. Sério? Muita transformação. É uma transformação assim, eu falei, se eu quero mudar, eu preciso olhar para alguém que já mudou por intermédio disso. Exato. E eu vou fazer.
Ok. Eu Isso fiz. é bom ouvir isso. Fiz um dia. E passou a ser vou dizer, um vício bom. Um hábito. Um hábito. Aquilo ficou comigo até hoje. Oh, boa. E a virada, depois conto para si, a virada foi excepcional. Foi excepcional. De repente De também. repente. Porque depois começou a surgir conflitos no meu espírito. Alguma coisa me dizer, aqui já não é teu lugar, aqui você precisa sair, aqui você precisa fazer isso, aqui você precisa fazer isso. E quanto mais eu orava, mais ministrava e coisas no exterior começavam a acontecer. Boa. Então assim, as pessoas na verdade pensam que é uma coisa de outro mundo, é uma coisa muito pesada para se fazer, não, são coisas simples. Não acha que as pessoas querem coisa... Por mais que ela é simples, as pessoas não querem algo mais técnico para poderem seguir a risca? Também, nós estamos numa era de coaching e as técnicas, se fizer isso, fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Exato. Se fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Exato. Não, eu acredito sempre que a intimidade com o Espírito Santo é a melhor coisa. É a melhor. Não existe nenhuma coisa que transforma a tua vida se não for a intimidade com o Espírito Santo. E você consegue, de certa forma, ter essa intimidade quando está no teu lugar secreto, quando você conversa com Ele, quando você olha Ele como uma pessoa na tua vida. Exato. Não como uma força, não como um arrepio, não. Mas como uma pessoa. Uma pessoa que te aconselha, uma pessoa diante de você tomar decisões sérias na tua vida, ou não sérias, decisões simples. Sim. Já aconteceu situações dele me dizer, Israel, não vai por aqui, por essa rua, vai por aquela rua. Embora eu sou aquela pessoa que questiona, mas Espírito Santo, por quê? Me explica o que vai acontecer. Há vezes que ele me explica, há vezes que ele não me explica nada. Ok. E você decide obedecer ou não. E quando você não obedece, você tem as consequências lá frente. Sim. Né? Aconteceu alguma coisa, ou aconteceu alguma situação específica. Então, o que eu digo sempre é: queres ter uma vida que essa manifestação, que esse suprimento seja presente sempre na tua vida, tenha uma vida com o Espírito Santo. Para aqueles, como eu estava a dizer, que oram em línguas ou já foram batizados pelo Espírito Santo, orem mais em línguas estranhas, né? Para que, de certa forma, essa grandeza dentro de ti comece a se manifestar e você mesmo vá para que, de certa forma, as coisas funcionem. E você consegue ser alertado do amanhã. E você consegue saber do amanhã. Há uma frase até que eu digo sempre para minha esposa, ela pensa que eu brinco, mas é mesmo verdade. Eu lhe digo assim, filha, 5 dias antes de eu morrer eu vou te avisar. Porque crente não pode morrer assim. Não pode. Não. É uma frase mesmo de brincadeira. Não é brincadeira, é sério. Porque não é possível assim, É sério. Não é possível. Pronto, me aponta na Bíblia pessoas de referência que morreram sem avisar. Eu vou começar. Abraão, não avisou? Vou mais a fundo. Moisés não avisou? Eu vou ficar aqui a refletir. Enquanto... O próprio Jesus não avisou? E mais a fundo ainda. Paulo, houve uma altura que ele foi apedrejado. Certo? Sim. O que é que ele disse? Que ainda não chegou a minha hora. Por quê? Porque eu não estou a ver os céus abertos. Okay. Podem me atirar todas as pedras. Okay. E nota que Paulo estava na morte do Estevão. Não é? Sim. Então, Estevão ele ouviu. Sim. Não sei se você a perceber. Eu não estou a ver os céus abertos, então não é a minha hora. Okay. Quando chega a tua hora, você que tem intimidade com o Espírito Santo, você sabe. Amém. Você sabe. Amém. Então, se coisas tão graves, vou dizer assim, para nós os seres humanos, que é a partida de um outro ser humano, ele nos avisa. Quanto mais coisas simples. Arroz mesmo na tua casa vai faltar? Não pode. Não pode. E nota que ele diz que ainda que você passar pelo vale da sombra da morte, porque há muitos que quando tem escassez gostam de usar
versículos bíblicos para poder soar bem a sua escassez. Sim. Ainda que tu te vejas a passar pelo vale da sombra da morte, não temerás mal algum. Por quê? Porque eu estou lá. Então, se ele está lá, se calhar, no normal, né, eu tenho uma abundância de ter 2, 3 sacos de arroz. Quando eu estou a passar pelo vale da sombra da morte, vou ter uma e vou ter lá esse para comer. Só que agora, sim, Israel, desta abordagem, tem uma questão aqui que ela diz assim: será que a verdadeira riqueza é mensurável em números bancários? Porque para muita gente não basta só ter o arroz. Pronto. Ele não quer só ter o arroz. Quer ter o arroz e alguma coisa a mais que possa satisfazer a sua vontade. O mundo diz que dinheiro compra tudo. Não, o dinheiro não compra tudo. O mundo diz isso. Sim, mas o dinheiro não compra tudo. Eu afirmo e digo que dinheiro não compra tudo. Primeiro, dinheiro não compra acesso aos céus. Então, existem coisas que dinheiro não compra. Ninguém pode ser mensurado pela sua conta bancária. Sim, já faz favor. A câmera é sua. Dinheiro não compra tudo. Dinheiro não compra acesso aos céus. Dinheiro não compra paz. A paz no teu interior, dinheiro não compra. Existe muita gente que está a padecer sobre depressão. E vai em vários médicos, psicólogos e não conseguem ser resolvidos. Dinheiro não compra tudo. E até pode ter dinheiro. Pessoas que estão a sofrer de cânceres. Dinheiro não compra tudo. Mas aquela paz que Jesus tem, aquela paz que o mundo não entende, aquela paz que de certa forma que Ele morreu na cruz para que nós tenhamos essa paz supre todas as nossas necessidades. Eu de princípio estava aqui a dizer que nós não temos necessidade de ter 3, 4, 5, 6 carros. Sim. Nós temos necessidade de ter um carro. Sim. Porque só andamos com um. Não, mas se o pneu furar, ok, o pneu furou, troca de pneu. Não, mas se o carro estragar, vais comprar outro. Existe uma frase que eu desenvolvi sobre independência financeira e eu vou aqui abordar, ligando um bocadinho o tema que nós estamos. O que é, na verdade, ser independente financeiramente? Que é isso que muitos jovens procuram. Não, eu quero ser independente financeiramente. Sim, mas o que é, na verdade, isso? Exato. A independência financeira, na verdade, é muito crítica e é muito séria. E são níveis que você vai atingir para poder atingir a independência financeira. Repito, são níveis que você tem que atingir para atingir a independência financeira. E eu defino da seguinte forma. A independência financeira é não fazer alguma coisa que você não queira por falta de dinheiro. Repito, não fazer alguma coisa que você não queira por causa de dinheiro. Ou deixar de comprar alguma coisa que você queira por falta de dinheiro. Isso em real, uma má interpretação da independência financeira, diz-me se é correto, não é? Ela não tira a provisão de Deus, por exemplo, quando nós entendemos mal a questão da independência financeira. Nós vamos dizer assim, a pessoa ele não precisa que outra pessoa venha lhe abençoar. Ele tem, vamos dizer, tem tudo. Não precisa que Deus venha e provê. Quer dizer, você já não vai estar naquele clube que já aconteceu comigo. De o pastor, por exemplo, dizer quem precisa de uma bênção financeira, está com problemas de dívida, com algum problema de dinheiro. Exato. E todo mundo levanta da igreja. Você é o único que está ali sentado. Já aconteceu comigo uma vez. Eu fiquei tão envergonhado. Todo mundo olhou para si. Todo mundo levantou e foi para frente. E como foi específico situação financeira, eu não tinha nenhuma situação financeira, então fiquei sentado. Mas a vida cristã não é só o facto de ter, mas também se resume em dar. Então você passou no primeiro estágio, que é naquele estágio
que você sozinho não precisa de situações financeiramente resolvidas, mas você precisa suprir necessidades. Então aí você vai ser usado por Deus, porque muitas das vezes é o teu chamado, para suprir necessidade de outrem. E é aí onde vem o Espírito Santo. Porque há necessidades, e vê lá o versículo bíblico, que ele diz que tu não dás nem por obrigação, nem por necessidade. Existem necessidades que não é você que tem que suprir. Meu Deus. Não é você. Isso é muito sério. É sério. É muito sério mesmo. Porque isso tira o sono das pessoas, isso tira a alegria da pessoa quando ele acha que tem que fazer isso. É minha responsabilidade fazer. Existe, repito, existe, e vamos pegar aqui no primeiro ponto para não ser distorcido a informação. É o Espírito Santo que diz que você tem que semear ou não. Exato. Primeiro ponto. Então, existe necessidade, por isso é que ele diz, olha, você não deve dar nem com tristeza, porque é o que eu estou a dizer para dar, então não dá com tristeza, dá com alegria. Com alegria. Pronto. Nem deves dar por necessidade. A pergunta é necessidade de quem? Tanto tua como do outro. Ok, boa questão. Porque às vezes tu tens necessidade, não é, de uma camisa. E você expõe aqui horas no teu lugar secreto, tenho necessidade de ter uma camisa. Mas por negligência, e eu chamo isso de negligência, vês alguém que tu achas que tem várias camisas e tu chegas e expões essa pessoa, para tu precisar mesmo de uma camisa. Você já orou. E a oração você tem que entender que Deus já te respondeu, porque essa é a oração da fé. Ali ele já te respondeu. Você só vai agradecendo, Senhor, obrigado, porque eu já estou a receber essa camisa específica, camisa azul. Mangas compridas, manga curta, não é? Fina, se possível, tipo de tecido, para ir mais a fundo, não é? E você vê alguém e acha que essa pessoa tem possibilidade, e você chega e você pede. Se for alguém como eu, com o entendimento que tenho, e eu entender que o Espírito Santo não me disse nada a teu respeito, eu te digo não tem. Porque o que é que eu entendo? Eu entendo que existe uma outra pessoa que foi designada, preparada para suprir a tua necessidade. É como se você fosse um terreno. Porque o versículo mais abaixo fala sobre isso. Né? Que ele é que dá semente para semear e tudo mais. Então, se eu suprir essa tua necessidade, eu estarei a impedir com que a outra pessoa semeie no teu terreno e o terreno dele seja multiplicado. Não sei se estás a perceber. Sim, então, há uma necessidade de nós entendermos que a partir do momento que nós oramos, ele já supriu as nossas necessidades. Se é por intermédio de um anjo que vai vir de noite e vai te entregar o teu presente, se é por intermédio de uma pessoa que você conhece ou que você não conhece, que vai suprir a tua necessidade, então é esse entendimento que você jovem deve ter. Que o próprio Deus já supriu essa tua necessidade que você anda a orar. Comporta-se, espera nele. Porque ele já supriu. E viva como se já tivesse acontecido. Por exemplo, estou a orar por um emprego. E fico em casa. Não. Você está a orar para o emprego. Não é? Estás a orar para o emprego. Tem que se mover. Você sai de manhã. Se prepara como se tivesse a ir trabalhar. Tá vendo? Porque você vai viver, porque o nosso viver é o viver em fé. É viver em fé, sim. A fé genuína. Quer comprar um carro? Vai nas estandas de carro, entra nos carros. Esse é um nível olha muito que a minha esposa chegou a uma altura que quando nós parávamos numa stander, ela dizia, não, Israel, vai só você, não, eu já não vou.
já não vou, não quero. Porque eu todas as standard entrar, como se tivesse 1 milhão, 2, 3, 4 milhões, ou dinheiro suficiente para comprar a standard toda. Porque fé é mesmo loucura. Muita loucura. E você vai viver isso. E quando chega o de repente, porque é de repente sempre, a coisa está ali. E você já nem vibra tanto. Nem vibra tanto, exato. Porque você, nos momentos em fé, já vibrou, Já como se aquilo estivesse ali. Exato, exato. O mesmo acontece quando você quer uma vai, visita. Não, mas esse condomínio é muito caro. Visita. Entra, meu pessoal. Experimenta. Então é exatamente esse tipo de vivência, esse tipo de experiência, e cada experiência vai levar a um outro nível de fé. E cada experiência vai levar a um outro nível de entendimento. E cada leitura, cada intimidade que você tiver com o Espírito Santo vai te levar a um outro tipo de consciência a respeito sobre o assunto. Tá vendo? Exato. E você vai perceber que você tem que identificar quais são os teus terrenos. Então, quando chamarem quem tem problema financeiro, você não tem problema financeiro, mas você vai suprir necessidade, se calhar, de uma ou de duas pessoas que foram para frente. Porque o Espírito Santo, naquele momento, vai te dizer, olha, supra a necessidade do fulano. Amém. E o suprir necessidade nem sempre é dinheiro. Amém. Às vezes é uma informação, às vezes é uma instrução. Que você, de certa forma, vai passar, essa pessoa vai captar a instrução e as coisas vão estar resolvidas. Amém. Não sei se consegui. Amém. Exato, consegui. Sr. Israel, estamos já na reta final. Já? Estamos na reta final. Não fala isso. Estamos na reta final. Então deixa eu ler só aqui. A conversa, ela não... Então, o tempo não perdoa. Deixa só eu ler aqui. Mas antes eu também queria, o Sr. Israel vai ler, eu também queria fazer uma pergunta final já. Pode fazer. Olha, por exemplo, sobre suprimento de necessidades. O que é que eu entendo sobre suprimentos de necessidades? Sim, o que é que eu entendo sobre suprimentos de necessidades? Elias, as suas necessidades foram supridas. Sim. Certo? Foi alimentado pelos corvos. Sim. E eu não entendo se são corvos pessoas, porque hoje já está-se a fazer um estudo, se era um grupo de pessoas ou se era corvo animal que estava... Essa é uma questão. Mas, em contrapartida, ele estava a ser suprido as necessidades. Sim. Esse é o meu ponto. Agora, o que os estudiosos encontraram, eles ainda não descobriram, ainda não definiu-se isso. Mas ele estava a ser suprido as necessidades dele todas as manhãs. Quando ele notou que o rio ia baixar, porque o caudal baixa. Sim. Pronto, o rio ia baixar, quando o rio secou, Deus já tinha lhe dito, olha, sai daí e vai para onde? Para Serepta. Sim. Pronto. Só que Deus ainda não tinha falado com a viúva. E nem falou com a viúva. Nem falou com a viúva. Não. Ele, quando chega na viúva, deu primeiro aquela informação. A viúva entendeu que ele era profeta de Deus. Eu não sei se era por causa do investimento ou se a fama de Elias já tinha rolado. Sim. Não é? Mas ela deu por conta. Esse é o ponto. Pronto. Deu por conta disso. Fez o que o profeta lhe falou. Fez o que o profeta lhe falou. E o que o profeta falou aconteceu. Exato. Não sei se você está a perceber. Sim. Aconteceu. Sim. Pronto. Então, chamada de atenção. Devemos ter muito cuidado. Por isso é que eu hoje, nessa realidade, porque já temos o profeta dos profetas a viver dentro de nós, que é o Espírito Santo. Que ele, quando fala, não falha. Amém. Né? O azeite não acabou, nem a farinha acabou. Durante 1 ano e tal. Porque quando ele mudou-se do local, ainda faltava 1 ano e tal para a chuva voltar. Isso quer dizer, quando nós lemos a Bíblia, entendemos que aquilo aconteceu num dia seguinte começou a chover. Não, aquilo demorou 1 ano. Levou muito tempo. Levou meses. Levou muitos meses. O azeite não acabava, nem a farinha acabava. Ela ia dormir, quando acordava, encontrava aquilo cheio de novo.
ela vivia numa aldeia onde as pessoas estavam a morrer. Estavam a morrer, sim. Então, eu acredito, não que esteja escrito, mas acredito que ela também deu nas vizinhas. Uhum. Ela se tornou uma doadora. Ok. Não sei se estás a apanhar o fio. Então, devemos perceber e entender isso. Eu quero abrir aqui em 1 Coríntios, no caso... 1 Coríntios 9, né? 1 Coríntios não, desculpa, 2 Coríntios. E percebemos que onde é que está isso? Está aqui. Exato. 6. Ele diz assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherão. Né? Pouco também colherá. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também, moderadamente. Né? E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesares ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça, num bocadinho só, toda graça, seja acrescentada a vocês. A vocês quem? Aquele que dá. Para que em todas as coisas e em todo o tempo tende tudo o que é necessário. Amém. Não em algum tempo, é em todo o tempo. Então, o entender que nós vivemos de semear para colher, sendo instruídos pelo Espírito Santo, faz-nos viver uma vida plena de prosperidade. O maior risco, que é uma pergunta que tu fizeste sutil, é, depois disso, alguns acharem que o dinheiro resolve todos os assuntos. Não. Exato. Não. Você tem que continuar dependendo do Espírito Santo. Porque existem coisas que o dinheiro não resolve. Não resolve. Não. Amém. No entanto, já para finalizar, sim, real, nós estamos diante de uma questão que é social. Sim. Estamos daquilo que é a orientação de São Israel. Diz assim, será que a busca pela riqueza tem substituído a busca por Deus? Porque encontramos uma sociedade, principalmente estamos falando da sociedade cristã, que quer tanto a riqueza, quer tanto buscar coisas, quer tanto sair de uma situação precária, que acaba por se esquecer do próprio provedor, do próprio Deus. Isso é verdade. Isso é verdade porque muitos daqueles que são os que instruem têm uma vida desordenada. Ok, explica, faz favor, São Israel. Se eu vou instruir alguém que Deus é o Deus que supre todas as necessidades, a primeira pessoa que deve ser suprida todas as necessidades sou eu. Amém. Então eu não vou instruir sobre situações que eu não domino, que eu ainda não provei, que eu ainda não experimentei, que eu ainda não estou lá. Certo? Sim. E essa falta de conhecimento e instrução, ou uma má instrução, leva as pessoas que estão a me ouvir a desacreditar, porque a palavra que eu vou falar não tem poder, não tem unção e nem tem autoridade, não é? Leva os crentes que estão a me ouvir a desacreditar. Sim. Não só de mim, mas muitas das vezes do próprio Deus. E acabam correndo a erros, que são esses erros críticos, no meu ponto de vista, erros de substituir os bens materiais pelo próprio Deus. Que é exatamente o que aconteceu com o mancebo rico. Por isso é que Jesus lhe disse, vai e venda tudo que tens. Porque o coração dele estava na riqueza. Não é o fator de ser rico, de ser próspero, que desvia-te da palavra, mas é o teu coração. Olha, essa abordagem vai me trazer outra pergunta, assim. Pode fazer. Vai trazer outra pergunta. Nosso tempo já está a ir embora.
Porque, conforme eu disse, eu falo para uma sociedade, é uma voz de uma sociedade que carece. Sim. E a questão muitos dessas pessoas relacionam o rico como uma pessoa má. Não. Uma pessoa má, uma pessoa endurecida. Não. Uma pessoa que massacra. Também existe pobre assim, que é endurecida, que massacra, que Ok. a riqueza não está associada ao teu caráter. Ok. Não. A riqueza não molda ninguém. A riqueza simplesmente é a possibilidade de você fazer coisas que quando você é pobre não consegue fazer. Não consegue fazer. Não é? Uhum. Por exemplo, existe muita gente que não tem possibilidades, por exemplo, de viajar, que deseja viajar. Uhum. Mas se essa pessoa fosse rica ou tivesse possibilidades de viajar, fosse próspero, vou usar a palavra próspero, Uhum. viajaria. Então, não é uma questão de... Isso que acabaste de dizer é uma questão de caráter, De pessoa. caráter, não está relacionado à própria riqueza. Não, Né? existem pessoas que têm mesmo caráter mau e estão cheias de dinheiro. Uhum. Mas existem pessoas que também não têm dinheiro e também têm o seu caráter mau. Exato. E o dinheiro só lhe dá a possibilidade de manifestar o que ele tem Manifesta o que dentro. ele tem. Uhum. Né? Então é basicamente isso. Tanto é que a própria Bíblia diz, voltando um bocadito, que a raiz de todo o mal não é o dinheiro. Mas Jesus disse, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todo o mal. Todo mal. E o amor ao dinheiro é o que é você substituir o próprio Deus pelo mamão, que é o Deus do O dinheiro. Deus do dinheiro. Yeah. Amém. Como diz um amigo meu, o pastor Abel, ele diz assim, o único Deus que concorre com o Deus Todo-Poderoso Meu Deus. é o mamão. Meu Deus. Mas isso são Meu Deus. palavras profundas de É reflexão muito profundo. e que, de certa forma, conseguimos compreender que se nós não tivermos cuidado, Uhum. para aqueles que estão ligados ao dom da riqueza Riqueza. e que entenderam sobre a prosperidade, que há um fio ligeiro de se desviar por causa disso, né? Então tem que ter sempre cuidado. O Sr. Israel fala muito sobre o dom da riqueza e pronto, estamos a extrapolar o nosso tempo, né? Uhum. E desde já peço perdão ao nosso pessoal que está lá nos acompanhar. Fala muito sobre o dom da riqueza. Dentro deste tema, existe alguma possibilidade da pessoa errar de tanto dar, acaba sendo, vou dizer assim, as outras pessoas tornam-se ingratos com ela. E por ela ter este dom, depois fecha-se, vive para si e perde a capacidade de dar aos outros. Existe essa possibilidade? Existe, sim, existe uma frase que eu aprendi há muito tempo que diz: quando tu estás a dar, olhe para os pés, não olhe para a cara. Ok. Então, quando tu estás a manifestar esse processo de dar, não podes olhar para a pessoa. Porque não é a pessoa que vai te recompensar. É o próprio Exato. Deus que vai te recompensar no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Existem doações que você dá, instruído pelo Espírito Santo, com certeza absoluta, mas que a pessoa que recebe usa mal. Certo. Isso acontece. Né? Usa mal, usa de forma incorreta, mas a bem da verdade isso já não é teu problema. Aí levamos no coração. Exato. Porque a instrução que o Espírito Santo te deu é dar. Uhum. Se a outra pessoa que recebeu, mesmo dando ofertas e vê-se, às vezes, ministros a usarem mal as finanças, já não é teu problema. Por isso é que eu digo e repito, você tem que dar por instrução do Espírito Santo. Tá vendo? Porque quando você dá por instrução do Espírito Santo, você apega-se nisso. Por instrução do Espírito Santo, dita a ti. Não é alguém falou, olha, você tem que dar X, olha, não, eu vim mesmo aqui e o Espírito Santo me disse que você tem que me dar. Não, isso aí não, isso não funciona. Não, ele tem que me falar. Eu não sou
não sou alguém que não sou filho dele para receber recado de terceiros. Sim. Eu estou aqui, Uhum. ele fala comigo. Então, esse fator de você dar e depois arrepender-se, às vezes tem acontecido, sim, com várias pessoas, não é? Mas eu digo sempre, é preciso recuar e ir para o original. O original é o quê? A tua essência, que você foi chamado para esse ministério, porque para mim isso é um ministério. O ministério, a essência é dar, né? Yeah. Isso é um ministério. Tá vendo? E como todo ministério, você tem uma trajetória de aprendizado. Sim. E o próprio Espírito Santo vai te ensinar Vai te como é que ensinar. deve, como é que não deve, de que jeito é que deve, e perceber o que é que você tem que dar. Porque muitas das vezes ele te diz dar, mas você não entende bem o que dar, o que. Lhe pergunta. Exato. O que é que você deve dar, como é que você deve dar, em que momento é que você deve dar, de que jeito é que você deve dar. Há situações que eu Israel, tenho que perguntar na minha esposa. A minha esposa tem que autorizar, porque senão não dou. Tá vendo? Chego, filha, para tu sentir isso, qual é o ponto de vista? E ela olha, não, tá bom. Se ela dizer não, eu não dou. Fechou. Não dou. Sim. Eu digo no Senhor, olha, Senhor, Espírito Santo, fala então com ela, lhe convence, que é para depois coisa. E há vezes que ela própria que vem ter comigo e diz, rapaz, eu senti que devemos fazer isso. E fizemos, sem problema nenhum. Então é essa cumplicidade que também tem que existir, isso para aqueles que são casados. Amém. Não é só, não, Deus me disse para mim fazer e eu, não. Você já é casado. Quando eras sozinho, fazia essa coisa sozinho, você decide. Mas você é casado, tem que saber fazer. Porque existe doações, ou não vou falar de doações, vou falar de sementes que você semeia, que às vezes você era o único recurso que você tem e você faz, e toda pessoa que estiver contigo vai ter que passar por esse processo. E você não vai obrigar a tua esposa a passar por um processo que ela nem quer passar, porque vocês até são um. Exato. Então ela tem que entender que, não, vamos fazer isso. Existem aquelas que você tem que fazer porque você já está vendo ali a coisa. E você vai ter que fazer. E depois você vai se explicar, não, filha, aqui eu mesmo tive que fazer, por causa disso. Mas também a farinha não pode acabar, nem o azeite. Porque a pessoa confiou. Não pode. Senão é complicado. Complicado, exato. É por aí. Pronto, Senhor, muito obrigado. De nada. Eu é que agradeço. Mais uma vez, repito, o estúdio está muito bonito. E os meus parabéns. E com certeza Deus vai trazer muita coisa que vocês, se calhar, nem têm noção, nem esperam. Amém. Não é? Então, é só isso que eu tenho a dizer. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E você que está aí, que acompanhou esta série maravilhosa, esta série abençoada, nós vamos fazer os cortes que vão subir no TikTok, vai subir no Facebook, vai subir no Instagram, vai subir em todas as redes sociais. Esta série você vai assistir completa aqui no YouTube. Amém? Então, vai mencionando as pessoas, vai compartilhando o link e esperamos que você que está aí possa ter a responsabilidade de outras pessoas saberem mais daquilo que foi comunicado. Porque o Senhor Israel acabou de falar que a falta do conhecimento é que muitas das vezes traz essa carência que muita gente enfrenta, né? Então, muito obrigado a você que nos acompanhou e Deus abençoe. Senhor Israel, vamos fazer um tchauzinho. Ou se puder, né? Um tchauzinho para todo mundo. Se puder, vamos fazer uma oração, Senhor Israel. Exato. Faça uma oração. Faço sim. Que sirva de uma cobertura espiritual, financeira também. Exato. Para quem estiver a nos ouvir. Oremos. Faz favor. Amado Deus, te damos graças porque tu és bom e és maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por todos os angolanos. E friso aqui mais, principalmente os jovens, Senhor. Que o teu Espírito seja o paracleto deles. Que seja o instrutor deles.
que seja o guia deles. Espírito Santo, tu que convences todas as pessoas, convence a cada jovem que tu és o conselheiro e foste enviado na substituição de Jesus Cristo para que, de certa forma, cada um de nós seja próspero em tudo que nós fizemos. Abre os olhos do entendimento deles para que, de certa forma, eles entendam que a prosperidade está muito mais próxima do que eles pensam. Para que eles consigam perceber qual é o seu desígnio, qual é o seu chamado nesta terra e desenvolverem cada vez mais. Para que eles saibam que toda a riqueza, toda a prosperidade está ligado ao seu desígnio em no nome de Cristo Jesus. Para que todo jovem angolano entenda que, de certa forma, o conhecimento de ti, a intimidade contigo, a firmeza, esteja sempre ligada, esteja sempre com cada um deles, em no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Senhor. Amém. Oh, yeah. Amém. Deus abençoe.